was the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, a graça do nosso Deus seja abundante em nossas vidas. Estou muito feliz de estar mais uma vez compartilhando neste momento da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, quando estamos estudando a Palavra de Deus. Hoje a nossa lição tem como título: Deus é a única solução para curar a sociedade. Deus é a única solução para curar a sociedade. E quem escreveu esta lição foi o pastor Hamilton Ribeiro Vargas. E esse pastor, eu até tive o privilégio de conhecê-lo em um dos acampamentos lá em Rio Bonito, que ele está sempre lá quando acontecem os retiros, né, que acontece ali, tanto da União Feminina quanto dos diáconos. Ele está sempre presente ali. Ele é o presidente executivo da Convenção Batista Fluminense, pastor Hamilton Ribeiro Vargas. Então foi ele que escreveu essa lição, dizendo que Deus é a única solução para curar a sociedade. E o texto que vai estar norteando esta lição está no livro de 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 22. E nós vamos estar assim lendo a palavra de Deus e suplicando assim a sua direção para esta lição nessa manhã. E agradecendo e louvando o nosso Deus por estarmos aqui, por esse privilégio. Porque se estamos aqui, né, meus queridos, tanto eu quanto vocês aí, é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sustentado a nossa vida, a cada manhã suas misericórdias têm se renovado. Louvado seja Deus. Então nós vamos ler assim a leitura, depois vamos estar orando, pedindo a sua direção
e agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a sua palavra. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do 19 até o 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse, Eliseu disse para aqueles homens daquela cidade: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Presta bem atenção quando Eliseu falou: assim diz o Senhor. Não foi o profeta Eliseu quem falou, mas sim o Senhor, o nosso Deus. Traga para mim um prato novo e ponde nele sal. Em outra versão vai falar em salva nova, e põe nele sal. E trazei para mim. E aí Eliseu pega aquele prato novo com aquele sal, joga nos mananciais de água e a água fica saudável. Aquele lugar era uma cidade, a cidade de Jericó, uma cidade muito bem situada, fortalecida, com muros, ótima localização. Porém, ali nada dava, não tinha frutos, a água era má, e aí a terra também era estéril. E aí eles procuram a pessoa certa, eles procuram o homem de Deus, para que eles pudessem ter a solução daquele grave problema. Nós sabemos que a água é uma das coisas, assim, imprescindíveis na nossa vida. Você usa água para tudo, Imprescindíveis. Então, vamos orar ao nosso Deus, para Ele falar muito ao nosso coração, pedindo a sua orientação nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido e Pai amado, obrigado por mais um privilégio de estarmos compartilhando da tua palavra nesta lição, nesta manhã, e que o Senhor nos ajude a entender as lições que o Senhor quer que nós aprendamos através da tua palavra, através desse estudo. Abençoa cada um que está acompanhando esse vídeo. Abençoa suas famílias, as suas vidas, livra-as de todo mal, e que haja em cada coração sempre o desejo de crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, abençoa todos que necessitam de Ti, abençoa as nossas vidas e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Meus queridos, esse autor dessa lição, ele vai estar falando para a gente que quem nunca ouviu, quem não ouviu, e principalmente nesses últimos dias, alguém falar: eu estou preocupado, eu estou estressado, eu estou desanimado, já não sei o que fazer. Quem nunca ouviu alguém falar assim? E às vezes até nós mesmos falamos assim, irmãos? Estou estressado, estou angustiado, estou cansado, eu não sei o que fazer, eu estou assim, tá tudo tão difícil, E todos nós, às vezes, passamos por um momento desse. Estressante, angustiante, preocupante,
E aí a gente vai ver que nós estamos vivendo um tempo de oportunidades extraordinárias para nós buscarmos a Deus, levarmos Deus às pessoas, porque a única solução para curar a nossa sociedade é o nosso Deus. Interessante que aqueles homens daquela cidade, a cidade de Jericó, eles buscaram o homem de Deus, porque sabia que através daquele homem era um homem de Deus, era um homem que seria usado por Deus para trazer a solução para aquela cidade. O que aquela cidade tinha? Era uma cidade bem situada, porém, as suas águas eram más, a terra era estéril, não dava nada, não produzia. Ali era estéril a terra, era estéril as pessoas, os animais, Então, nós estamos vivendo esse tempo para levar esperanças às pessoas e dizer que a solução de tudo é o nosso Deus. Se o momento da história é difícil para você, também é muito mais difícil para aqueles que precisam da cura espiritual, que não é passageira, mas que dura eternamente. A nossa vida espiritual, meus queridos, é a mais importante, porque essa é eterna. A nossa carne, ela veio do pó, a palavra de Deus diz que ela veio do pó e para o pó ela voltará. E o nosso espírito, ela não voltará para o pó, ela não morre. Porém, ela vai estar, de acordo com a nossa vida com Deus. Deus é espírito, e soprou em nossas narinas o seu espírito, Então, ele diz aqui que é tempo de aproveitar a grande oportunidade de anunciar as verdades do reino, a cura da alma. Assim como aquela cidade precisava da cura de Deus através do homem de Deus. Hoje também, a sociedade está precisando muito da cura da alma. E nós, como servos de Deus, precisamos estar aptos a socorrer essas pessoas. Temos, a partir deste texto que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, algumas sugestões extraídas dessa história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi sucessor do profeta Elias. Então, a primeira coisa que o autor vai colocar para nós aqui é: busque a orientação de Deus, assim como aqueles homens da cidade buscaram a orientação de Deus. Coloque o seu problema para que Deus venha trazer a solução. O profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando para ele das suas necessidades, Eles sabiam que ele era um homem de Deus e que ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus. Eu, quando li isso aqui que o autor colocou, meu Deus, que responsabilidade nós temos enquanto servos de Deus. Será que alguém que vem caminhar até nós, buscando uma solução porque ele sabe que é uma pessoa de Deus? Será que eles podem confiar? Não, fulano é uma pessoa de Deus, eu posso ir ao seu encontro, que é como se eu estivesse indo ao encontro de Deus. Interessante que eu li essa semana no Manancial, uma história que vai estar bem atrelado a esse momento aqui. Um cristão, ele foi preso por causa do evangelho. E ele foi colocado em uma cela onde estava também um médico preso por questões políticas. E ele tentou ali evangelizar aquele médico, falar de Deus para aquele médico. Ambos estavam numa mesma situação, porém, sendo um diferente do outro. Um era servo de Deus, cria em Deus, e o outro não queria saber de Deus. Ele queria evangelizar aquele homem, falava de Jesus para aquele homem, e aquele homem não queria dar crédito à palavra de Deus. Então, ele adoeceu, passou um tempo, ele adoeceu, foi ficando cada vez mais fraco, e aquele cristão, homem de Deus, preocupado com a vida espiritual daquele médico, e ficava orando por ele e alimentava ele, dava comida na boca, ele não tinha nem condições de comer sozinho, estava enfraquecendo cada vez mais.
E ele começou dando comidinha a ele, né? A comida que vinha, ele ajudava ele a comer. E aí ele pegou e começou de novo a falar de Jesus para aquele homem. E aquele homem, né, doente, muito enfraquecido, perguntou assim para aquele cristão: como é Jesus? Como é Jesus? Agora ele já se mostrou interessado em conhecer Jesus. Quem é Jesus? Embora ele falasse sempre de Jesus para aquele homem, mas ele queria saber quem é Jesus. E aquele homem ficou, né, em silêncio, e de repente o Senhor colocou no seu coração a seguinte resposta: Jesus é como eu. E aí, qual foi a resposta daquele homem? Ah, então eu quero Jesus. Será que nós somos como Jesus? E poderíamos apresentar a alguém: Jesus é como eu? E ele falou: Jesus é como eu. Ele queria mostrar para aquele homem, porque ele não queria saber quem é Jesus, uma coisa palpável, uma coisa que ele estivesse, né? Que ele tivesse uma experiência com alguém assim como Jesus. E ele falou: Jesus é como eu. E aquele homem imediatamente: então eu quero Jesus. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus assim, onde as pessoas possam dizer: ah, eu quero Jesus. Se Jesus é como você, eu quero Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas conhecia aquele homem, né? Então, quando buscaram a Eliseu, era como pessoas caminhando na direção da salvação de Deus. Eles buscaram a pessoa certa. Eliseu foi profeta de Israel no século 9 a.C., tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis, e ele foi, como eu falei, o sucessor de Elias. Aqueles homens nos ensinam outra coisa importante. Aqueles homens daquela cidade, quando vão buscar Eliseu, ele nos ensina uma outra coisa importante. Não agiram sozinhos, eles foram juntos. Não foi só um, eles foram juntos. Quando nos unimos, somos mais fortes. Pensem nisso, quando nós nos unimos, nós somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era uma fonte de mortos de águas más, águas ruins, né? Não tinha uma solução aparente e não havia solução humana. O homem não podia fazer nada para sarar, para curar aquelas águas. Então, mas nada que a fonte de vida, que é o nosso Deus, pudesse resolver. Então, foi a pessoa certa. Embora não tivessem entre eles a resposta diante do profeta, homem de Deus, aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados, pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Como diz lá em Marcos 10, 27b, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Vocês poderão certificar lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, parte B. Quando estamos com problemas, aparentemente ou realmente impossíveis, para nós, precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus. Pois só Ele pode quebrar a lei da natureza, fazer milagres e nos dar a capacidade ou nos ajudar a passar pelas tempestades da vida. Reencontrando a esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e fonte do ânimo de Neemias, outro homem de Deus, que diz com quem aprendemos que a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Os irmãos poderão ver lá em Neemias 8, versículo 10. Eles já sabiam uma coisa extraordinariamente importante. Sabiam a origem dos problemas, embora não pudessem por si mesmos resolvê-los, o que prejudicava todos os moradores da cidade. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes,
A cidade era bem localizada, era uma cidade fortificada com muralhas, quer dizer, um lugar excelente. Porém, era estéril o lugar e a água era muito ruim. Com toda a tradição, poder e influência, eles tinham um problema difícil de resolver. Embora fosse uma cidade bem situada, importante, maravilhosa, mas tinha algo ali que aos homens não era possível resolver. Há cidades e pessoas com muito poder e muitos recursos, mas também sofrem as consequências das fontes de morte contemporâneas. Os problemas da cidade são declarados em nosso texto básico, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Por causa desta doença, que também é transmitida, né, como acontece nos países subdesenvolvidos, a falta de saneamento básico, a água não tratada, trazem várias consequências, doenças para as pessoas e muitas mortes, principalmente na vida das crianças, né? O historiador Joséfo, citado por Champlin em O Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, afirma que tudo ali era infrutífero, as mulheres, os animais e as árvores. Nada produzia ali. Então, o que nós sabemos? As fontes de mortes atuais precisam ser curadas na origem, na raiz do problema. Que quando glorificamos mediante o Espírito Santo prometido, falou do que iria acontecer com todos que crescem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, a solução está nas mãos do nosso Deus. A solução para todas as coisas está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Basta crer, basta buscar, crer e confiar. O segundo tópico, ele vai dizer, resolva os problemas na origem. E aí, ele diz aqui que Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria. Foi a fonte originária da epidemia. Às vezes não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. E outra coisa interessante que a gente pode anotar aqui, jogar sal na água. Primeiro ele pede um prato novo. Depois, ele pede para colocar sal naquele prato. E ele vai lá na fonte do problema, vai lá na raiz do problema, vai lá na água, nos mananciais e joga aquele sal. E diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, saiu as águas e deitou o sal nelas. E aí ele diz, assim diz o Senhor. Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí mortes nem esterilidade. Irmãos, quando você coloca sal na água, você nem consegue tomá-la, né? Fica salgada. A água do mar você também não toma. E daí? O que tinha esse sal para resolver aquele problema daquela água má? Ali, irmãos, é como se Deus não, ali Deus quis mostrar para aqueles homens da cidade que a solução dali não foi o sal, mas sim o Senhor. A solução não foi o sal, mas sim o Senhor. Deus também quis mostrar ali que, como Jesus falou para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que são seguidores de Jesus, ele diz para nós que nós somos o sal da terra. Qual a função do sal? Se você comer uma comida sem sal, meu Deus do céu, eu não consigo comer uma comida sem sal. Não tem sabor. Esse tempero, o sal, ele dá sabor no alimento. Então, esse sal que Jesus nos identifica como ele, como sal, olha, eu deixo vocês no mundo para você dar sabor ao mundo. Para o mundo tornar mais paladável. Nós somos o sal desta terra. E aqui Jesus, Deus, ele usa o sal para fazer um milagre naquela água. Para mostrar que não foi o sal que sarou ali. E sim, Deus.
Deus é que foi a fonte de toda cura ali. Assim diz o Senhor: sararei essa terra, não haverá mais esterilidade nela, e não haverá mais morte. Meus queridos, quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos da morte para a vida, vida eterna. Aquele que não tem Cristo é como essas águas ali, traz morte e não traz vida. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ali Deus curou aquela água através do profeta Eliseu, que obedeceu. E aí aqueles homens trouxeram o prato novo. Nós precisamos também nascer de novo, ser nova criatura, para que possamos ser sal neste mundo, para que o sal deite em nós uma coisa limpa, uma coisa nova, uma coisa que nasceu de novo. Então, o autor da lição, ele vai estar falando aqui da experiência que ele teve, né, que ele tinha a horta em casa, e aí naquela horta nascia aquelas tiriricas, né, que é aquele capim que a gente tão conhecido por nós, né, as tiriricas. Então ele fala que se nós simplesmente tirarmos a tiririca por cima, ela vai brotar de novo. Nós temos que ir na raiz daquela tiririca e arrancá-la dali. Muitas das vezes, irmão, nós queremos resolver determinadas situações, problemas, não lá na raiz, não na origem, mas superficialmente dá menos trabalho. Mas o que vai surtir efeito mesmo é quando nós cortarmos o problema pela raiz. A fonte de morte hoje precisam ser curadas por nossa instrumentalidade nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A fonte de morte hoje e precisam ser curadas por nossa instrumentalidade nas mãos do Todo-Poderoso. Todos os níveis de atuação influência ou poder humano subvenientes no maligno, não reais, são fontes de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução. Na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. As cidades, a sociedade podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Só Ele tem a solução, só Ele tem a cura. Vivemos em um tempo de inversão de valores, onde o certo é errado, o errado é certo. Isso é uma doença terrível, irmãos. Verdade é sempre verdade. A mentira não pertence a Deus, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira, tentando, né, enganar-nos a nós mesmos, achando que aquilo que está errado é o certo, aquilo que está certo está errado. Então, só mesmo Deus é a solução para curar a sociedade. O terceiro tópico, ele vai dizer: confia no poder da palavra. Confia no poder da palavra. Aqueles homens confiaram em Eliseu porque sabia que ele era um homem de Deus. E quando Eliseu falou, assim diz o Senhor, é a palavra do Senhor, não é a palavra do homem. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas nem morte, nem esterilidades. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu. As águas foram curadas. Tinha falado, aconteceu, pois ele falou em nome de Deus, declarando: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, a sua palavra se cumpre. E o que aprendemos pela palavra de Deus, nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir. Se todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Vocês poderão ver lá em Josué 23, 14, parte B.
O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, mas o poder de Deus. Sal significa a presença de Deus através de mim e de você. Quando Jesus falou, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Esse sal precisa dar sabor. Como somos identificados? A identidade primária do cristão é o amor a Deus e ao próximo. Testemunho amor a Deus, amor à palavra de Deus e presença de Deus que gerará e transformará vidas. Nós, igreja verdadeira, gente como você e eu, como sal, transformaremos a cidade, as comunidades e as pessoas. O texto base declara, ficaram saudáveis até ao dia de hoje. Deus, quando faz um milagre, meus amados, é para sempre. O milagre de Deus é para sempre. Até os dias de hoje, aquelas águas nunca mais ficaram más. E diz aqui, né, e o autor vai dizer também, a cidade, as pessoas sabiam que Deus fez um milagre e até hoje a fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar turístico. A esperança. Precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir. Temos uma missão a cumprir. As melhores oportunidades estão perto de nós. Como esta fonte estava perto da escola de profetas como Eliseu, temos pratos novos e limpos. Purificados pelo sangue de Jesus, fomos limpos. Precisamos ser usados como instrumentos nas mãos de Deus. Permitir que Deus nos use para o louvor da sua glória. Todos nós estamos cercados por fontes de morte, de dor, de angústia e agonia. Mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar e pedir ajuda no objetivo de entender como chegar às pessoas, como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas de sofrimento e morte, como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. Como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso, como ele ungiu Jesus, para salvar, para remir. Os irmãos poderão ver lá no Isaías 61, de 1 a 3. Como cristão, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar mais 150 anos como discípulos de Jesus e não fazer a nossa parte para transformá-lo. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, buscar ajudar as pessoas e transformar. Nós somos, irmãos, meus queridos, os homens, eles não esperam no próprio homem. Aliás, a própria Bíblia diz que infeliz do homem que confia no homem. Então, mas a esperança da nossa sociedade, das pessoas, eles buscam um referencial em homens e mulheres de Deus. Nós somos referenciais. Assim como aqueles homens da cidade buscaram Elias para resolver aquele grande problema da cidade e sabia que ele teria uma solução, será que as pessoas poderiam vir a nós com aquela esperança de que nós vamos ser um instrumento de Deus para ajudá-los? Será que nós estamos nos colocando sempre à disposição do nosso Deus para estar amenizando o sofrimento de alguém, falando de Jesus,
que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos essa missão. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E ela é viva, ela é eficaz. Vamos ver o que Hebreus fala sobre a palavra de Deus. O livro, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está escrito o seguinte. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão, fazendo divisão entre espírito e alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que o mundo, às vezes, não vai ler a Bíblia, mas vai ler essa Bíblia, a palavra de Deus, através de nós. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas escritas. Vamos ver o que diz? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver lá? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos primeiro ver o versículo 2. Vamos ver o versículo 2 e depois nós vamos ver os versículos 4 e 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E o versículo 4, ele vai dizer: e é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É como eu sempre gosto de falar aqui. Penso que o que vale a pena é tudo que é obra de Deus em nós. Não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, irmãos, nós, assim como Eliseu, podemos fazer parte de estarmos contribuindo de alguma forma para curar a sociedade. Deus trabalha através de nós, como assim Deus trabalhou através de Eliseu. Deus trabalha através de nós. O que eu posso fazer para melhorar aqueles que estão à minha volta? O que eu posso fazer para ajudar aquele que está com problemas? É por isso, irmãos, que é tão importante nós estarmos aptos com a palavra de Deus, a falar da palavra de Deus a tempo e fora de tempo,
Por isso é tão importante a leitura da palavra com meditação, para que Deus nos ensine aquilo que Ele quer nos dizer. E é tão importante você dar testemunho onde você está. Eu tive a oportunidade essa semana de ouvir, né, de alguém que trabalha junto comigo, né, da minha diretora que trabalha comigo, dizendo: olha, Regina, eu tenho muita confiança na fé que você professa, eu tenho muita confiança na sua fé, né? E eu fiquei ali, né? E ela também é uma mulher de fé. Falei isso para ela e eu fiquei ali, meu Deus, quanta responsabilidade nós temos enquanto servos de Deus, cristãos, de demonstrar que nós confiamos no poder de Deus. A palavra de Deus diz que mesmo que a nossa fé seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ela tem grande poder. E a nossa fé está em Deus. A nossa fé está em Deus. E nós precisamos demonstrar isso, irmãos. Que nós somos pessoas de fé, pessoas que confiam no poder de Deus e que sabem que dele vem a nossa salvação e que dele vem a nossa suficiência. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada. E eu queria deixar uma palavra de esperança para você, que como o autor falou aqui no início, às vezes nós estamos estressados demais, nós estamos angustiados, preocupados, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde um vírus que você não vê onde está, pode estar em qualquer canto, e você precisa estar esterilizando tudo que você vai usar. Se você sai à rua, você precisa sair com álcool gel, você precisa sair com essas máscaras, que quando agora já estou até mais acostumada, mas no início que eu vi aqueles ônibus passando com as pessoas com máscara no rosto, eu achava tão estranho, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E nós precisamos fazer isso. Nós estamos, pelo menos, aprendendo a ter muito mais cuidado com a higiene daquilo que nós usamos, com a higiene com nós mesmos, né? É muito importante isso. Então, no momento desse em que está todo mundo, né? Muita gente até com depressão, muita gente até desesperado. A minha palavra é esta, meus queridos, não se desespere, confia nas providências divinas, confia no cuidado divino. Se você tiver que pegar esse vírus, se eu tiver que pegar esse vírus, a minha oração tão somente pedindo a Deus que me livre de um mal maior, que Deus me tire, que Deus me cura, mas também se essa não for a vontade de Deus, eu sei que eu vou estar bem para onde eu vou, não porque eu mereço, porque eu sou boazinha, mas é pelo poder de Deus na minha vida, pela promessa de Deus que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sem fé nessa promessa de Deus, sem fé no Filho de Deus, é impossível alcançar a salvação. Não é mérito meu, não é mérito seu estarmos salvos, termos a certeza da salvação. Deus é a única solução para curar a sociedade. A sociedade está doente. A sociedade está vivendo como nunca viveu, uma inversão de valores incríveis, que assusta qualquer um. As pessoas tiram a vida do outro como se não estivesse fazendo nada demais. A vida das pessoas já não importa. A vida tão preciosa que é para o nosso Deus, para homens maus, não tem valor nenhum. Então, irmãos, a única solução para a cura da sociedade é Deus, é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Jesus Cristo é o Deus encarnado que habitou entre nós, se fazendo carne, para que pudesse nos salvar naquela cruz. E eu queria deixar 2 versículos da palavra de Deus aqui para os irmãos, porque Deus, aquela situação que a cidade de Jericó estava passando, foi por causa do pecado do povo de Deus, do povo de Israel. E Deus
Deus, apesar de ter lançado Israel fora da sua presença, aquele povo não estava mais na presença de Deus. Então, apesar de ele ter lançado Israel fora da sua presença, por causa dos seus pecados, ele promete trazê-los de volta à sua presença. Então, se você, meu querido, não está na presença de Deus, volte para a presença de Deus. Ele quer te trazer de volta à sua presença. Só que Deus dá livre-arbítrio ao homem. Ele vai voltar se ele quiser. Deus está aqui pronto para estar de novo presente na nossa vida, na vida daquele que se afastou de Deus. Então, nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 54, o que o nosso Deus tão amoroso vai dizer para nós, para aqueles que estão afastados de Deus, assim como ele falou para o seu povo Israel. Isaías, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 54, versículo de 7 a 8. 2 versículos apenas, que eu gostaria de deixar para terminar aqui com os irmãos. Isaías 54, de 7 a 8. Os irmãos, por favor, abram também suas Bíblias e vejam só o que a palavra de Deus diz para nós nos versículos 7 e 8. Porventura, 54, né? Isaías 54, irmãos. Eu já ia lendo 58. Isaías 54, versículo 7. Por breve momento, olha o que o nosso Deus diz, por breve momento te deixei. Com grandes misericórdias torno a recolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Diz o Senhor, o teu Redentor. Por um momento eu escondi a minha face de vocês. Mas, no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face. Né? Mas foi por um momento. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Em um outro momento também, a palavra de Deus vai dizer que pode uma mãe esquecer-se de seu filho a quem tanto ama? Contudo, se ela esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Os irmãos vão poder ver isso lá em Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Ainda que uma mãe se esqueça, Deus não esquecerá de nós. Muitas das vezes, irmãos, erramos o caminho, pecamos, e aí Deus se afasta de nós. Precisamos voltar novamente a ter aquela comunhão, aquele desejo de voltar para Deus. E Ele, por suas misericórdias, Ele não nos rejeita, Ele nos abraça. Assim como aquela parábola que Jesus conta do filho pródigo, né? Que saiu, desperdiçou todos os seus bens, é como se tivesse matado o seu pai pedindo a sua herança, mas o seu pai o perdoou porque ele se arrependeu. Não há remissão de pecados sem arrependimento. Isto é, reconhecer que eu errei, que eu pequei e que eu preciso me arrepender e voltar para Deus. Deus jamais vai fechar os seus braços. Aquele pai daquele filho pródigo que o abandonou, ficava esperando a volta de seu filho. E quando seu filho voltou, ele fez uma festa para o seu filho. De alegria tão grande ver o seu filho retornando para ele. E Jesus também dará uma festa. Deus dará uma festa para qualquer um que se arrepender. E voltar-se para Deus. Reconhecer os seus erros. Reconhecer que sem Cristo não há remissão de pecado. O Redentor veio para nos redimir, né? Para pagar o preço dos nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de pagar. E Ele veio e nos redimiu. Que Deus nos abençoe. Que esta seja uma lição preciosa
para você como foi para mim. Que esta lição tenha algo que vai, assim, nortear a sua vida, trazer mudanças na sua vida. Mudança de comportamento, de atitude, desejo de mais e mais conhecer Deus. E de você ser parecido com Deus, parecido com Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi ousado em dizer: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Aquele homem que estava preso com o médico ali, que ele foi preso por causa de falar da palavra de Deus, ele teve a ousadia de dizer para aquele cristão, para aquele homem, para aquele médico que estava muito doente, que ele era como Jesus. Jesus era como ele. Era a figura que ele podia mostrar para aquele homem. E aquele homem quis Jesus. Se ele quis Jesus, porque aquele homem, para aquele médico, era um referencial muito bom. E que nós possamos também ser bons referenciais da presença de Cristo na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos, os queridos que estão ouvindo este vídeo. Que Deus te dê muito discernimento para entender que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não existe atalhos, existe caminho. E Jesus diz que Ele é o caminho. Eu sou. Né? E que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso prefeito, as eleições que estão às portas, os doentes nos hospitais pela Covid e tantas outras enfermidades, pelos médicos, que Deus os abençoe muito, os livre de todo mal, né? Se cuide, meus queridos, cuide mesmo de vocês e da sua família. Quando você cuida de você, você cuida do outro. Você também ore ao Senhor todos os dias. Eu tenho focado nisto, em oração e palavra de Deus. Eu não quero me envolver com outras coisas. Leitura de bons livros para aprender mais, né? São ferramentas que nos ajudam. E também, meu querido, de fazer o bem ao próximo. Veja ao seu lado se tem alguém necessitando de alguma coisa. Estenda a sua mão. Ajude, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pastor João, a sua família, toda a liderança da igreja, os diáconos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as mulheres. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e que Deus nos dê, assim, uma semana muito abençoada para todos nós e que a graça e a paz de Jesus Cristo aumente a cada dia na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Deus abençoe o nosso país, os nossos governantes, os ministros, deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos. Que Deus ajude a esses homens a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Olhar para o alto. E só olha para o alto quem pode erguer a sua cabeça. De dizer, estou limpo. De dizer, eu ando no temor do Senhor. Porque naquilo que o homem não pode ver, eu sei que Deus está vendo. Que haja temor nos corações dos nossos governantes. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Até uma outra oportunidade, querendo Deus.